Olá, eu sou o Dr. Fábio Pinheiro. Este é o terceiro vídeo da série sobre dependências químicas para familiares de dependentes. Nesse terceiro vídeo, vamos abordar o assunto característica da dependência de crack e cocaína, que juntamente com o álcool são os maiores responsáveis por internação na nossa instituição. Espero que seja de bom proveito para vocês e vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Fábio, estamos aqui a nossa terceira aulinha sobre dependência química. Como eu já disse, essa aulinha eu destino ao pessoal dos grupos de WhatsApp, que tem familiares internados com a gente, e as pessoas interessadas em geral. No meu canalzinho Sinapse Legal, você vai achar o primeiro vídeo, que ele caracteriza o que vem a ser uma pessoa portadora de dependência química, né? Como é que você faz o diagnóstico de que a pessoa é dependente ou não. No segundo vídeo, sobre dependência de maconha e hoje sobre dependência da cocaína e crack. Bom, esse título cocaína e crack é porque a gente não diferencia assim tecnicamente muito a dependência entre dependência de cocaína e crack, né? Alguns familiares de gente que interna com a gente, eles não sabem quando a pessoa usa crack, por exemplo, a gente faz a dosagem de cocaína na urina e eles falam, não, mas o meu familiar usava crack. É a mesma substância, tá? A cocaína, ela pode ser inalada, você faz aquela carreirinha do pó em cima de um espelho, de um ladrilho, e aspira com um canudinho. Ela pode ser fumada, que é o caso do crack, ou pode ser injetada com uma seringa na veia também. No DSM-5, eles não, que são os critérios americanos, né, para diagnóstico e psiquiatria, eles não diferenciam cocaína, crack e outros estimulantes, inclusive, tá? Bom, a primeira consequência do uso da cocaína e do crack também é a intoxicação aguda. Como é que a pessoa fica durante o uso da droga. Então, o que se caracteriza, né? Uma síndrome simpático-mimética, né? Com sinais de agitação. Então, uma síndrome simpático-mimética são as alterações do corpo relacionadas, semelhantes ao que são produzidos pela adrenalina, tá? Então, a cocaína é uma droga bastante estimulante. Então, a midríase, quando a pessoa cheira, injeta ou fuma cocaína, as pupilas ficam dilatadas, diaforese, que é uma transpiração intensa, taquicardia, a frequência cardíaca, o valor normal, vai de 60 a 80 batimentos por minuto. Né? Já aconteceu, o máximo que o coração aguenta para funcionar, né, antes de entrar em colapso total, são 200 batimentos por minuto. Eu já atendi gente que chega na clínica com intoxicação aguda de cocaína até 180 batimentos por minuto. Então, muito rápido o coração batendo, né? Taquipneia, você deixa a pessoa deitada em repouso e mede o número de excursões respiratórias por minuto, quer dizer, quantas vezes a pessoa respira por minuto. O valor normal da frequência respiratória é de 12 a 20 ERM, que são excursões respiratórias por minuto. Né? E, logicamente, quem está em uso de cocaína, que é uma droga estimulante, essa frequência fica bem alta. Hipertensão, a pressão normal quase todo mundo sabe, hoje em dia, é de 12 por 8 milímetros de mercúrio, ou 120 por 80. O correto é 120 por 80, 12 por 8 é jargão, né? A pressão sobe bastante, atinge níveis muito perigosos, com o uso do crack ou da cocaína injetável. A hipertermia, que é a febre, a
temperatura normal do corpo humano em repouso vai de 36,1 graus até 37,2. E no caso da cocaína está bem acima, muitas vezes. Um dado importante, quando a pessoa está fazendo uso agudo da cocaína, né, intoxicação aguda por cocaína, o crack, é a dor precordial, a dor antes do coração, quer dizer, no peito, né? Em 3% dos casos dos pacientes que vão aos pronto-socorros com queixa de dor precordial, a gente, por meio de dosagem de enzimas e fazendo eletrocardiograma, a gente descobre que a pessoa está tendo um infarto agudo do miocárdio. Porque a cocaína, ela aumenta a força do coração, ela é inotrópica positiva, né? Ela é cronotrópica positiva, aumenta a frequência cardíaca e ela é vasoconstritora, então ela aumenta a força com que o sangue é bombeado e fecha os vasos, então ela força muito o coração e pode produzir um infarto. E diminui a irrigação, porque ela é vasoconstritora, né? A pessoa tem uma desinibição eufórica, fica desinibida e eufórica. Na verdade é isso que as pessoas procuram com a cocaína, a gente vai entrar em detalhes mais para frente, é o barato da cocaína. A diminuição da capacidade de juízo crítico, então as pessoas com o uso de cocaína, elas fazem muitas coisas erradas que não fariam normalmente, como andar com o carro em alta velocidade, se envolver em situações sexuais que não se envolveria novamente, brigas, roubo e a própria exagero no uso da própria droga. Ideias de grandeza, é característico do uso da cocaína. A cocaína dá a ideia de riqueza, de grandeza, de exuberância. A pessoa pode acreditar que tem capacidades que ela, na verdade, não tem. Aumenta a impulsividade, como a gente já falou, ela aumenta a sexualidade, leva à hipersexualidade. A anorexia, ela tira bem o apetite. Os usuários até brincam que festa de cheirador de churrasco de cheirador de cocaína tem 1 no churrasco e 15 no banheiro, né? Porque eles cheiram a cocaína no banheiro. E uma diminuição dramática na necessidade de dormir. O usuário da cocaína e do crack, eles procuram o high, né? Em inglês o high. Em português daria pra gente traduzir como barato da droga, né? E dependendo do acesso que a pessoa, da quantidade que a pessoa tem de cocaína, ela vai fazer um fenômeno chamado Bing, né? O que é um Bing? Um Bing é de mais de 10 reintroduções por hora da substância no organismo. Eles dão 10 tiros, né? Na gíria do usuário de cocaína, cada vez que eles cheiram a carreirinha da cocaína, eles chamam de tiro. Então, quando a pessoa cheira mais de 10 vezes por hora, isso é muito comum, a gente chama do uso em Bing, que é muito perigoso. Bom, outra consequência do uso da cocaína é a abstinência da cocaína, né? Então, a abstinência leva a um quadro de depressão, de ansiedade e craving pela droga. No Brasil, o craving ele é chamado de fissura pela droga, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é oficial, né? Fissura. Eu prefiro o anseio forte pela droga, né? E o crash pós-euforia é uma fadiga generalizada e necessidade de sono. Então, o usuário de cocaína é muito comum devido a esse fenômeno, ele trocar o dia pela noite, ele passa a noite na euforia, usando a cocaína, muitas vezes em Bing, agora você já sabe o que é Bing, e depois, durante o dia, ele fica com uma fadiga generalizada, uma necessidade de sono. Por vezes o apetite volta durante o dia e volta de forma intensa, porque eles passaram várias e várias horas sem se alimentar e se movimentando muito, e então precisa comer de dia. Uso nocivo para a saúde, que ele é característico da dependência de quase todas as drogas. A cocaína pode acarretar, obviamente, vários riscos para a saúde. Um deles é a cardiopatia dilatada, o coração incha
por causa daqueles fenômenos que eu já falei. A hipertensão arterial, quer dizer, o aumento da pressão arterial, a perda de peso, porque a cocaína é um forte anorexígeno, né? Ela tira o apetite, às vezes, completamente, né? As deficiências nutricionais decorrentes dessa propriedade anorexígena da cocaína, os dentes do cocainômano, né? Normalmente, o pessoal que interna aqui com a gente, na clínica Huxley, eles vêm com os dentes bem danificados, né? Primeiro por falta de higiene mesmo, né? E depois porque a cocaína diminui a salivação, então nas salivas nós temos anticorpos e a lavagem natural dos dentes pela saliva, que fica prejudicada. Então, além do trismo, né, e do bruxismo, que é a rigidez da mandíbula e o ranger dos dentes, levando até a quebra de dentes muitas vezes, né? A síndrome da dependência da cocaína, ela é semelhante à síndrome de dependência de qualquer droga, né? Ela se caracteriza pelo forte desejo pela droga, ou chamado craving, dificuldade de controlar o consumo, a pessoa pretende usar pouca cocaína, comprar uma sacolinha só de cocaína, um saquinho, e na sexta-feira para usar com os amigos e pretende voltar para casa depois, acaba perdendo o controle, às vezes passando o fim de semana todo usando sem parar, tá? Então a pessoa não controla mais o consumo depois de um certo tempo. A utilização persistente, apesar das consequências nefastas da cocaína, nós já falamos. O estreitamento do repertório, né? O estreitamento do repertório, às vezes a pessoa bebe, fuma maconha e cheira cocaína, ela vai fazendo o estreitamento, ou o crack, né? Vai fazendo o estreitamento, começa a usar praticamente só a droga de preferência, seja a cocaína ou crack. Esse termo também é utilizado para o abandono de todas as atividades, né, que a pessoa tinha antes. A pessoa perde mais tempo para obter do dia para obter a droga, sob influência da droga ou de ressaca, né? Então ela abandona as atividades esportivas, atividades estudantis, os hobbies que ela tinha, as atividades religiosas, muitas vezes até relacionamento, trabalho, né, para viver em função da cocaína ou do crack, tá? A tolerância é um fenômeno também que ocorre com a maioria das drogas, né, nem todas. O organismo meio que acostuma com a droga, ele aprende a metabolizar essa droga de cada vez mais eficiente e mais rápida, porque é uma substância estranha ao organismo, e o indivíduo precisa de mais quantidade de droga para obter o efeito que desejado. Cada vez ele precisa comprar mais e usar mais, tá? E a abstinência física também da cocaína. Ou em algumas pessoas suscetíveis, ou dependendo do uso e da frequência da cocaína, né? A pessoa, o usuário, ele fica suscetível a um transtorno psicótico. Ele está sujeito à paranoia, né? Paranoia é um delírio de perseguição. Ele acha que o uso foi descoberto pela polícia, que ele vai ser preso, que os traficantes vêm matá-los, que a prisão é iminente, né? E se o uso for muito intenso por muito tempo, a grande quantidade de cocaína e de crack pode levar a convulsões. E nos casos mais graves, arritmia cardíaca, parada respiratória, parada cardíaca e morte, tá? A famosa overdose, quer dizer, uma dose uma dose muito alta. Estudos de neuroimagem, nós vamos falar mais para frente. A tomografia por emissão de pósitron, né, que é o PET scan, a gente usa bastante na clínica Huxley, né? Em consumidores de cocaína podem mostrar alterações no PET scan, que é um exame semelhante à tomografia, mais sofisticado, né? Que perdura por mais de 6 meses e às vezes para a vida toda, tá? Então, era isso que eu tinha para falar a respeito de vocês sobre a cocaína. Eu convido vocês a assistir às lives que a gente faz às segundas-feiras, 19 horas, para você só entrar no nosso site, problemascomdrogas.com.br, você vai ter tudo sobre a nossa clínica. Tem o telefone aí para contato, para quem quiser
marcar avaliações e consultas. E é isso que eu queria estar falando, grosso modo. A dependência de cocaína, ela tem estas características que eu descrevi. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se vocês gostaram do material, é claro. Não esqueçam de também compartilhar e levar a informação para as outras pessoas. E até o próximo vídeo na semana que vem. Um abraço.